rogai-nos, bom Pai, que possas estar connosco. Que os momentos que se seguem possam ser momentos de comunhão íntima, Senhor, de cada um de nós contigo. Que de coração aberto possamos escutar a mensagem que tens para nós esta manhã. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Demos as boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes, assim como aqueles que nos assistem através da net, e vamos dar início com o hino número 12. Vamos ajoelhar para falar ao Senhor mais uma vez. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez dirijo-me a Ti esta manhã, mais uma vez, Deus, para Te agradecer, porque estamos cá todos, Deus. Quero-Te agradecer, Deus, porque Satanás afasta-nos do Teu caminho, mas apesar disso estamos aqui hoje, Deus. Quero-Te agradecer por aquelas pessoas que estão na internet, estão-nos a assistir. É claro que gostaríamos de tê-los no nosso meio, na nossa presença, para sentirmos a companhia, mas ajuda-os, abençoa-os, Deus, para que eles possam, de igual modo, apreciar este culto desta manhã. Inspira ao pastor para que as suas palavras possam tocar e uma lição possamos aprender mais uma vez nesta manhã de sábado. Ajuda-nos, Deus, guia-nos para que durante este dia de sábado as coisas possam correr da melhor forma. Então não me peço e agradeço, Deus. Amém. Vamos passar ao momento dos dízimos e das ofertas, que nós possamos devolver ao Senhor aquilo que é dele e que possamos também demonstrar a nossa gratidão. Primeiro vamos começar com as crianças.
Querido, bom e amado Pai, obrigada, Senhor, porque permitiste que viéssemos à Tua Santa Casa. Obrigada, Senhor, porque permitiste que nós pudéssemos demonstrar gratidão por todas as bênçãos que Tu tens nos dado. Ajuda-nos, Senhor, ajuda também, Senhor, para que estes dízimos e estas ofertas possam ir para o aumento de pessoas que Tu conheces, Senhor, e que nós possamos abreviar a Tua vinda. É tudo o que pedimos, não começamos, mas em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.
esquecer. Há um sentimento que traz alegria e paz. É um dom que vem do Senhor. Perdoar é sentir que não há mais rancor. É deixar que perdure o amor. É olhar frente a frente e estender nossa mão. É dizer: eu amo meu irmão. Para que essa mágoa que te faz sofrer? Para que tanta dor no olhar? O passado passou, vem deixar que o Senhor te ajude a perdoar. Perdoar é sentir que não há mais rancor. É deixar que perdure o amor. É olhar frente a frente e estender nossa mão. É dizer: eu amo meu irmão. Perdoar é sentir que não há mais rancor. É deixar que perdure o amor. É olhar frente a frente e estender nossa mão. É dizer: eu amo meu irmão. É dizer: eu amo meu irmão. Amém. Quero saudar a todos vós, a todos os que nos acompanham também através da web e convidar a todos a que possamos abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 10. A partir do versículo 5. Apocalipse, capítulo 10, a partir do versículo 5, onde podemos ler: e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como foi anunciado aos profetas, seus servos. Meus prezados irmãos, ao lermos as palavras que se encontram no livro do Apocalipse, nós estamos a ler uma mensagem de Deus para os habitantes da terra. Uma mensagem que o Senhor, Criador dos céus e da terra, dirigiu a cada um dos seus filhos, daqueles que habitam à face deste mundo. E aqui neste texto vemos que um anjo tem uma mensagem solene a proclamar aos habitantes do mundo. O facto de ele estar com um pé sobre o mar e um pé sobre a terra, de alguma forma denota esta universalidade da mensagem. A solenidade da mensagem tem a ver com o facto de ele jurar por aquele que é o Criador. E a mensagem, meus prezados, é que a palavra do Senhor se cumprirá. Diz-nos a mensagem: não haverá mais demora. Ou seja, é chegado o tempo de se cumprir aquilo que o Senhor anunciou. É chegado o tempo de se cumprir aquilo que o Senhor prometeu. É chegado o tempo de se realizar tudo aquilo que o Senhor deu como garantia que haveria de acontecer. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus ao longo dos tempos,
quando nós vemos que ao longo de milhares de anos, homens e mulheres à face da terra, nossos irmãos de todas as eras, viveram e dormiram na esperança de que um dia se realizasse aquilo que o Senhor anunciou a Adão e Eva às portas do Jardim do Éden, de que a vitória final estava assegurada. Quando nós vemos todos esses homens e mulheres que ao longo de todos estes milhares de anos viveram essa esperança, e quando nós pensamos que nós vivemos no século XXI, muito depois de se ter iniciado o tempo do fim, profeticamente falando, há algumas conclusões que nós devemos tirar. E essas conclusões, parece-me a mim, que são muito claras. O único futuro que nós temos pela frente é a eternidade. Não devemos mais orar por um novo futuro. Devemos orar por um novo coração. Não devemos clamar mais por uma mudança de tempo. Devemos clamar por uma mudança da nossa vida. Não devemos pedir mais uma nova oportunidade. Devemos conservar e aproveitar a oportunidade que nós temos. As maiores promessas de Deus centralizam-se no tempo em que nós estamos a viver. Estamos a viver profeticamente o tempo do fim. Como alguém dizia há uns bons anos atrás, estamos a viver o fim do tempo do fim. E precisamente porque vivemos no momento mais solene da história do mundo e porque estamos cada vez mais perto de que se concretize aquilo que o Senhor prometeu ao seu povo ao longo dos séculos, podemos dizer que nunca houve, nem haverá um tempo com maiores e mais preciosas promessas do que aquele em que nós vivemos. Este é o tempo da profecia. É o tempo da mensagem do terceiro anjo. É o tempo também da mensagem dirigida à Laodiceia. É o tempo do advento. É o tempo do regresso de Cristo. É o tempo também, meus prezados irmãos, de um grande reavivamento e de uma consequente reforma que deve ter lugar na vida, no coração de cada um de nós. Dizia o Senhor, através do seu servo Oseias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é certa como a aurora, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. A promessa do derramamento do Espírito Santo é uma realidade bíblica. Não é fruto de uma interpretação viciosa da Escritura, não é fruto de um erro de leitura dos textos sagrados, muito pelo contrário, é uma verdade presente ao longo de toda a revelação bíblica. O Senhor preparará o seu povo para se encontrar com Ele. O Senhor está interessado em que cada um de nós faça parte desse povo. Em que cada um de nós continue fazendo parte dessa promessa que Ele um dia fez aos seus filhos. E para que isso seja possível, o Senhor derramará sobre a sua igreja a nível mundial, e inclui-nos evidentemente a cada um de nós também, uma dose especial do Espírito Santo. No livro Atos dos Apóstolos, na página 55, diz: no fim do tempo, a presença do Espírito Santo deve estar com a verdadeira igreja. Nesse tempo, Primeiros Escritos, páginas 85 e 86, nesse tempo da chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo. O Conflito dos Séculos, página 662, continua dizendo: assim como a chuva temporã no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, aconteceu, a chuva serôdia será dada no seu final para o amadurecimento da seara. Atos dos Apóstolos, página 22, acrescenta: falaram do poder do Espírito e sob a influência desse poder milhares se converteram. Esta foi a experiência da Igreja primitiva, da Igreja apostólica. Meus prezados irmãos, ainda há dias tinha a oportunidade de falar com alguém e dizer, quando nós olhamos para a Igreja apostólica,
quando nós vemos aquilo que foi possível fazer com os meios que eles não tinham, mas com o poder do Espírito que eles tinham, quando nós vemos o que foi possível fazer naquele tempo, podemos bem imaginar o que vai ser com os meios que temos e com o Espírito Santo que teremos para acabar a obra do Senhor nesta terra. Hoje em dia, a Igreja, apesar de tudo, ainda cresce muito mais do que cresceu nos tempos apostólicos. É verdade que há partes do mundo onde nós não vemos esse crescimento, mas a nível global a Igreja está a crescer muito mais do que nos tempos apostólicos. Agora imaginem, irmãos, o que será quando o Espírito Santo vier sobre cada um dos membros de Igreja. Quando nos capacitar a todos a ter um coração limpo, um coração puro, a apagar de vez aquilo que não podemos levar de maneira nenhuma para a eternidade connosco. E a dotar-nos para aquela missão que o Senhor nos diz que é a missão que temos que desempenhar. Imaginem, irmãos, o que vai acontecer no mundo, o que vai acontecer na Igreja e o que acontecerá na vida de cada um de nós quando formos dotados desse poder maravilhoso que o Senhor está à espera de poder dar a cada um de nós. Diz o Comentário Bíblico Adventista, página 7, volume 7, página 984. A chuva serôdia é o que reaviva e fortalece, a fim de poderem passar pelo tempo de angústia. Nós estamos a viver um tempo de crise. Este tempo de crise é evidente que é percepcionado por todos nós negativamente. Nenhuma crise é percepcionada de modo positivo. Seria irrazoável pensar isso ou experimentar isso. Não seria bom sinal. Mas eu acredito, meus prezados irmãos, que o tempo de crise que nós estamos a passar é uma oportunidade. Esta crise é um instrumento de Deus para nos ajudar a nos fortalecermos para o resultado final, para o desfecho final da história deste mundo. Todas as mensagens que encontramos no Espírito de Profecia que têm a ver com o nosso tempo são mensagens de advertência. São mensagens de chamada de atenção para a nossa necessidade espiritual, para a nossa imperiosa necessidade de operarmos um reavivamento e uma reforma na nossa maneira de ser, na nossa vida. Não é um apelo que a Igreja faz, não é um apelo dos seres humanos, não é um apelo dos pastores, dos livros de inspiração espiritual. É um apelo do próprio Deus, que através dos instrumentos humanos, que através dos instrumentos escritos, apela a cada um de nós para que possamos proceder a uma reforma da nossa vida. Mas dizendo também a cada um de nós que essa reforma não será efetiva, não será eficaz, se nós não experimentarmos um reavivamento pessoal antes dessa reforma. Podemos decidir mudar muita coisa na nossa vida, mas não estaremos preparados para o reino de Deus se não houver esse reavivamento. É chegado o tempo de se realizar uma reforma completa, diz a serva do Senhor. Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá o espírito de discórdia e luta. Os que não têm estado a viver em comunhão cristã chegar-se-ão uns aos outros em contacto íntimo. Um membro que trabalhe de maneira devida levará outros membros a unir-se-lhe em súplicas pela revelação do Espírito Santo. Não haverá confusão, pois todos estarão em harmonia com o Espírito. As barreiras que separam um crente de outro serão derribadas e os servos de Deus falarão as mesmas coisas. O Senhor cooperará com os seus servos. Todos orarão com entendimento a prece que Cristo ensinou e com grande poder pela voz do terceiro anjo. Primeiros Escritos, página 85 e 86. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo, no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, eu repito esta citação, a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Quem é a seara, meus prezados irmãos?
Diz-nos que a seara vai amadurecer. Mas quem é a seara? Muitas vezes nós, como adventistas do sétimo dia, olhamos para os de fora e dizemos que a seara são os que estão lá fora. São os que ainda não conhecem a mensagem de Deus em Cristo. Bom, e é verdade. Eles também são a seara. Mas, meus prezados irmãos, a seara somos nós também. Cada um de nós. Cada um de nós fazemos parte da seara que tem que amadurecer para o encontro com Cristo, para a ceifa final. Porque o Senhor, quando vier, vem-nos buscar a nós também. E permitam-me que vos diga com toda a sinceridade, eu acredito que ainda não estamos suficientemente preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus. E também acredito que é por isso que Ele ainda não veio. Porque nós ainda não estamos preparados. O que é que nos falta? Pois isso é o que o Senhor nos quer dizer a cada um de nós. A uns faltará umas coisas, a outros faltará outras. A uns faltará mais do que a outros. Mas a todos nós, permitam-me esta sinceridade, e desculpem se eu estiver equivocado com algum de vós, mas eu acredito que a todos nós ainda nos falta qualquer coisa. Esse qualquer coisa que Deus quer ainda resolver no nosso coração. Esse qualquer coisa que Deus ainda quer resolver no nosso dia-a-dia, na nossa existência. Para que quando Ele vier, nós possamos ser um grão maduro que Ele possa colher para a eternidade. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Os que estão lá fora também precisam. Mas os primeiros que têm que o receber somos nós. E depois, então, os outros receberão também. Essa é a lição que nós tiramos da experiência do Pentecostes. Os discípulos estavam ali reunidos. E sobre quem é que o Espírito Santo veio? Primeiro sobre os que ali estavam reunidos. E depois, quando eles foram realmente revestidos do poder do Espírito, quando eles foram preenchidos com o poder do Espírito, então eles saíram à conquista do mundo. E o mundo pôde também beneficiar da descida do Espírito Santo e da manifestação do Espírito na terra. Primeiro, os filhos de Deus e a seguir os outros. Esta realidade é profética para o nosso tempo. A experiência que eles fizeram no tempo da igreja primitiva é a mesma que nós temos que fazer hoje. Primeiro nós teremos que receber o Espírito para depois podermos levar, ou melhor, irmos orientados pelo Espírito para ganharmos os outros para a eternidade também. Meus prezados irmãos, conforme diz a serva do Senhor, é chegado o tempo de realizar uma reforma completa. É verdade que nós podemos olhar para os outros e, muito naturalmente, como seres humanos, sempre dispostos a fazer uma autoavaliação favorável à nossa causa. Fazermos aquela oração que aquele fariseu um dia fazia lá em Jerusalém, dizendo: "Ah, meu Deus, dou-te graças." Enfim, agora eu vou parafrasear, não vou dizer exatamente o que ele disse, mas o espírito é o mesmo. "Dou-te graças porque na minha vida já há muita coisa que foi reformada. Eu já não vivo como os outros vivem. Eu já faço coisas que os outros não fazem, nem conseguem perceber. Eu sei tanta coisa que eles não sabem. Eu até sei que estás quase a resolver o problema do mal neste mundo. Que o teu filho está quase a vir em glória. Ah, meu Deus, que maravilhas tu tens feito na minha vida." E tudo isto é verdade. E eu acredito que cada um de nós aqui podia dizer isto com verdade a Deus. Todos nós sabemos isto. Deus tem feito isto connosco, tem-nos dado o conhecimento, tem-nos dado bênçãos, tem-nos aqui presentes hoje. É uma bênção, um privilégio que nós temos. Mas, meus prezados irmãos, se a nossa autoavaliação for apenas isto, não estamos a avaliar-nos como precisamos de ser avaliados por nós próprios. Nem estamos próximos sequer da avaliação que o Senhor faz de nós mesmos. Porque Deus olha para nós e já nos vê no seu reino, Deus já nos vê na eternidade. Mas Deus está ciente de que nós ainda precisamos de qualquer coisa mais para podermos lá estar fisicamente. Ainda precisamos de dar alguns passos mais para estarmos preparados para nos encontrarmos olhos nos olhos com o nosso Salvador Jesus Cristo. E é isso que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Ainda há lutas que temos que travar connosco mesmos. E às vezes nós entretemos-nos com os outros e esquecemos que temos que lutar é connosco mesmos.
Ainda há coisas que temos que mudar na nossa vida, na nossa maneira de ser. E às vezes ocupamos com aquilo que os outros têm que mudar na vida deles e não damos atenção àquilo que nós precisamos de mudar nós mesmos, em nós. Mas é chegado o tempo, meus irmãos. É chegado o tempo de nós abrirmos os olhos e vermos qual é verdadeiramente a nossa situação. De vermos aquilo que nós mesmos precisamos mudar e não os outros. Porque a nossa salvação é a primeira que está em causa no nosso caso pessoal. É a nossa salvação pela qual que antes de mais temos que trabalhar nós mesmos para depois podermos ajudar os outros. Ainda há pouco o jovem que passava à escola sabatina falava como é que nós podemos dar uma laranja a alguém se não a tivermos. Como é que nós podemos levar o conhecimento de Cristo aos outros se nós não o vivermos? Como é que nós podemos ajudar os outros a fazer uma reforma se nós não fizermos uma reforma em nós mesmos? Como é que nós podemos ajudar os outros a serem obedientes a Deus se nós não quisermos ser obedientes a Deus por razões egoístas? Porque é isso que nós somos muitas vezes, somos egoístas. Temos o nosso coração muitas vezes cheio de nós mesmos e esquecemos-nos das exigências de Deus. E esquecemos de dar a Deus a oportunidade de nos abençoar porque estamos demasiado preocupados com as nossas necessidades que nem deixamos Deus ter espaço para nos ajudar. Meus prezados irmãos, somos adventistas do sétimo dia e nos tempos que correm ser adventista do sétimo dia significa que sabemos muitas coisas. Mas precisamos de chegar ao tempo em que ser adventista do sétimo dia significa também saber viver muitas coisas. E isso, eu creio que ainda está num futuro e espero que seja num futuro muito próximo, porque essa reforma precisa de acontecer antes que o Senhor volte. Cristo prometeu o dom do Espírito à sua Igreja e a promessa pertence-nos a nós. Da mesma maneira que aos primeiros discípulos, mas como todas as outras promessas, é dada sobre condições, diz a serva do Senhor no livro de Já Todas as Nações, página 502. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que preparará a Igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã, a primeira, não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até à perfeição, diz-nos a serva do Senhor no livro de Testemunhos para os Ministros, página 506. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã, a primeira, não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Testemunhos para Ministros, página 399. Ainda nesse livro, na página 507, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não seremos capazes de a discernir, nem a receberemos. Porquê? Isto acontecerá com todos aqueles, inevitavelmente, que não derem ouvidos à voz do Espírito. Que não derem ouvidos à voz do Senhor, advertindo o seu povo de que é tempo de um reavivamento. É tempo de nos aproximarmos de Deus. É tempo de nos deixarmos de manias, de vaidades, de tendências, de modas, de preconceitos, de amarguras. É tempo de limpar o nosso coração, porque o Senhor quer derramar o seu Espírito lá, onde agora às vezes nós alimentamos poluição espiritual, poluição social, poluição psicológica e às vezes até poluição patológica que nós não queremos largar de maneira nenhuma. Oh, meus irmãos, desculpem-me de eu falar hoje nestes termos, mas é a última mensagem que, como vosso pastor, vos posso dirigir. Ao longo destes 5 anos, meus irmãos, eu esforcei-me por não apresentar as minhas opiniões. Esforcei-me por não vos apresentar mensagens minhas, porque não têm valor nenhum as opiniões dos homens. Eu quis sempre, cada vez que vos dirigi a palavra, chamar a atenção para a vontade de Deus para vós.
O meu ministério foi marcado pelas minhas imperfeições porque não sou perfeito. Espero ao menos ter conseguido ser fiel a este propósito de querer apresentar-vos, de cada vez que vos dirigi a palavra, uma mensagem de Deus e não uma mensagem humana. Cada apelo que fiz a cada um de vós e àqueles que infelizmente já não estão connosco porque desceram ao pó da terra, entretanto, foi uma mensagem no sentido de vos ajudar a compreender os passos que temos que dar. Com o objetivo de vos ajudar a chegar a mais perto do objetivo que nós temos todos pela frente, que é um dia estarmos no reino dos céus. E para mim é muito claro isto, meus irmãos. Só lá estaremos se nós quisermos. Nós somos aqueles que decidem se lá vamos estar ou não. Ninguém mais vai decidir por nós. Somos nós que decidimos. Ninguém mais vai poder colocar-nos lá. Só nós mesmos em colaboração com o Espírito Santo. O nosso futuro é o reino dos céus. Eu quero estar lá, meus prezados irmãos. E eu quero me encontrar lá com cada um de vós. Mesmo com aqueles que não têm as mesmas opiniões que eu, ainda bem, porque se todos tivessem a mesma opinião que eu, para mim seria uma monotonia. Mas, meus irmãos, o que é que nós temos que fazer para podermos estar lá? Temos que aprender aos pés de Cristo. Temos que aprender a entregar o nosso coração sem reservas ao Senhor. Temos que aprender que não há um caminho alternativo. Só o caminho que o Senhor indicou ao seu povo nos pode levar à pátria celestial. Diz o povo, todos os caminhos vão dar a Roma. É uma verdade teológica também. Todos os caminhos vão dar a Roma. Só um leva à pátria celestial. E esse caminho é através de Jesus Cristo. Jesus não pregou duas mensagens. Jesus não pregou dois estilos de vida diferentes. Jesus não disse, uns fazem assim, mas os outros podem fazer de outra maneira. O Senhor disse, só há um caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há alternativa. Ou estamos com Cristo, ou não estamos. Ou somos obedientes à voz de Deus, ou somos desobedientes e não estaremos lá. Não há alternativa, meus prezados irmãos. Nem há nada que a gente consiga neste mundo que valha a pena em substituição daquilo que o Senhor tem para nós. Como diz a Escritura, é o que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu. É algo de tão maravilhoso que nós dificilmente podemos imaginar o que seja. É isso que o Senhor está a reservar para nós em Cristo, na pátria celestial. Conforme diz no Evangelho, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei, diz o Senhor. E lembram-se do que diz a seguir? Para que onde eu estiver, sejais vós também. Há algo mais maravilhoso do que isto? De certeza que não. De certeza que não. Iniciámos um período de reforma, de algumas reformas. Elas têm que continuar. Não são tempos fáceis. Os tempos são difíceis. Mas temos que continuar. Na Epístola aos Hebreus, eu acredito que há ali uma mensagem que tem a ver connosco no tempo em que nós vivemos. E se tem a ver com o povo de Deus no geral, eu acredito que tem a ver com o povo de Deus no Funchal também. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, o grande apóstolo Paulo, o grande professor da fé, grande teólogo, grande missionário, grande homem de Deus, deixou aqui uma pérola de valor incalculável para nós, no tempo em que nós vivemos. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19, ele lança-nos o desafio, dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia, coragem, empenho, motivação, força, para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Através do véu que é a nossa carne. Tendo um grande sacerdote
sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que promete. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, ajudando-nos, amparando-nos, sustendo-nos e às vezes tendo que mesmo aguentar com força uns aos outros. Não deixando a nossa congregação, repito, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E a cada momento que passa, está mais perto. Isto é tão verdade, meus irmãos, que está mais perto agora do que quando nós passámos por aquela porta há pouco. A cada instante que passa, nós estamos muito mais perto da vinda de Cristo. Versículo 26 diz-nos: porque se nós pecarmos voluntariamente, por outras palavras, se em nós houver vontade de rebeldia, de não nos consagrarmos inteiramente a Deus, de não nos submetermos à vontade do Senhor, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Estas palavras são terríveis. O que Paulo está aqui a dizer é que depois de sabermos as coisas como elas são, se nós não nos dispusermos a obedecer a Deus, não há esperança para o ser humano. Mas antes, como diz o versículo 27, uma certa expectação horrível do juízo e ardor do fogo que há de devorar os adversários. Depois, mais à frente, versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível. Aliás, é-nos dito que quando aquele dia chegar, todos aqueles que não estiverem em condições para se apresentar olhos nos olhos com Cristo, vão querer que as pedras, que os rochedos lhes caiam em cima para os esconder da ira do Filho do Homem. Diz o apóstolo, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados suportastes grande combate de aflições. Em parte, diz-nos o apóstolo, fostes espetáculo em vitupérios, tribulações, em parte participantes com os que já foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. E agora o apóstolo faz um apelo em nome de Deus, que é o apelo que eu faço a cada um de vós também em nome do Senhor. Não rejeiteis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, grande recompensa. Porque necessitais de paciência. Algumas versões dizem perseverança. Para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, reparem, primeiro a vontade de Deus, depois de o havermos feito, possamos alcançar a promessa, a recompensa final, a coroa da vitória, como nos diz o Apocalipse. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. No entretanto, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Mas o apóstolo não termina aqui. Termina muito positivamente. Versículo 39, vejam o que diz. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação
Algumas versões dizem alma, outras, melhor, dizem para a conservação do ser, para a conservação da pessoa, para a própria conservação. Leiamos de novo. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação de si mesmos. Isto é a salvação em Cristo. Eu quero ao longe continuar a ouvir boas notícias de cada um de vós. Eu quero à distância, com a nova oportunidade que é dada a esta igreja de ter um outro pastor, poder ouvir que estão cada vez mais fortes, cada vez mais firmes na fé. Que estão buscando individualmente e coletivamente buscando ao Senhor. Que estão pondo uma esponja, ou melhor, uma borracha que apague tudo o que aconteceu no passado, porque o passado a Deus pertence e a mais ninguém. Deixem o passado nas mãos de Deus e construam um presente e um futuro que seja digno da salvação em Jesus Cristo e que verdadeiramente permita a cada um de nós, cada um de vós, um dia podermos estar todos reunidos na Pátria Celestial para louvarmos ao Senhor, longe já de todos os problemas, de todas as aflições que temos nesta terra, finalmente vitoriosos e vitoriosos para sempre em Cristo. É o meu voto para cada um de vós e para mim também. Amém.
Sara, que serão a parte da família pastoral que vai embora. Fica um bocadinho desta família pastoral aqui, que é o Filipe. Não é um bocadinho tão pequeno, é bastante grande até. Mas nós queríamos, este momento, este hino que nós entoamos, é um hino de agradecimento ao Senhor. É um hino de louvor e de agradecimento a Deus pelo privilégio que nos deu de podermos estar com estes amigos. Mas, sabem, irmãos, melhor do que poder ter estado estes 5 anos com estes amigos, durante estes 5 anos, nem tudo foi um mar de rosas, há coisas mais difíceis, coisas piores. Eu não chamo aqui o Filipe à frente porque o Filipe não vai embora, o Filipe vai ficar connosco. Por isso, vamos nos despedir destes irmãos. Estamos certos que eles, quando vierem, vão nos visitar, virão mais vezes, com certeza, porque a Madeira é um lugar muito agradável para se passar férias. Que este possa ser realmente um hino de agradecimento ao Senhor pelo privilégio que nos deu, por tudo aquilo que Ele permitiu e que usou os seus servos para nós aprendermos. Que nós possamos um dia estar na Pátria Celestial, todos irmãos, com alegria, com muito amor, e possamos recordar estes momentos bons que nós passamos juntos. Os maus não vão ser mais lembrados, vão ser só os momentos bons. Que nós possamos, todos nós, nos encontrar lá. Esta é uma pequena lembrança, é apenas um gesto da nossa igreja no Funchal para esta família pastoral. E eu gostava de terminar isto, antes de cantarmos o último hino, com uma passagem da Bíblia, que se encontra em Números 6. Este possa ser a nossa oração para esta família pastoral. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Vamos então terminar este culto entoando o hino 159.
Santo e bom Pai dos céus, deste cantinho do mundo, Senhor, nós queremos neste momento clamar até Ti, para Te rogarmos, Santo Deus, que possas vir em auxílio de cada um de nós. Para que os Teus anjos, Senhor, possam continuar ao nosso redor. Possam fazer uma barreira eficaz contra os ataques do inimigo. Para que cada um de nós possa continuar a saber abrir o coração à influência do Teu Espírito. Para que possamos ter os ouvidos atentos, Senhor, às Tuas mensagens de advertência, de consolo, de exortação. Para que possamos continuar a crescer segundo o Teu plano, para um dia podermos estar no Teu reino, bom Pai. Quero-Te agradecer também, bom Pai, neste momento, por todos aqueles que me deste a oportunidade de conhecer ao longo destes 5 anos. Antes de mais, uma palavra por aqueles que já não estão connosco. Homens e mulheres que aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal. Que muitos de nós aqui presentes acompanhamos até à última morada antes do regresso do Teu amado Filho. Que os seus nomes possam permanecer no Teu livro da vida, bom Pai. Queremos pedir-te também, Senhor, por cada um de nós que ainda aqui estamos. Não sabemos por quanto tempo mais. Não conhecemos o futuro imediato. Mas pela Tua palavra conhecemos o futuro eterno. Esse futuro que prometeste a cada um de nós. Se nós escutarmos a Tua voz. Se nós nos entregarmos inteiramente a Ti. Sem reservas, sem condições, para que nos possas limpar, para que nos possas preparar para o Teu reino. E por cada um de nós te queremos pedir neste momento, bom Deus, que um dia possamos estar todos reunidos na Tua pátria celestial. Em nome de Cristo, tudo te pedimos e agradecemos. Amém.